A criação, uma visão espírita. A criação do universo é um dos temas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais complexos da história humana. Desde os tempos antigos, o homem busca entender de onde veio, como surgiu a vida e qual é o seu papel no cosmos. Religiões oferecem suas respostas. A ciência busca explicações através de leis naturais. E o espiritismo? Ele apresenta uma proposta conciliadora que une razão e fé, ciência e espiritualidade, numa visão ampla e profunda sobre a origem da vida e do ser. Deus como princípio de tudo. Para o espiritismo, tudo começa com Deus. Não um Deus com forma humana, limitado ou vingativo, mas uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme está em O Livro dos Espíritos, logo na primeira pergunta: que é Deus? E a resposta é clara. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou o universo, a matéria, os seres espirituais e as leis que regem toda a criação. E uma dessas leis é o progresso, tanto material quanto espiritual. O fluido cósmico universal. No início de tudo, havia o fluido cósmico universal, a substância primordial criada por Deus, de onde derivam todas as coisas. Esse fluido é, por assim dizer, o material base da criação. A matéria, o espaço, a energia, tudo vem dessa substância que é moldada pela vontade divina e pelas inteligências superiores que cooperam com Deus na obra da criação. Esse conceito tem uma interessante aproximação com as descobertas científicas modernas, que mostram que toda a matéria é, na verdade, energia condensada, como nos ensinou Einstein. O Espiritismo antecipa essa visão ao afirmar que o universo é formado a partir de um fluido único, que se transforma e se organiza de maneiras diferentes. O princípio inteligente e a origem da vida. Mas não existe apenas a matéria no universo. Deus também criou o princípio inteligente, que é a essência espiritual presente em todos os seres vivos. Esse princípio começa simples e ignorante, sem conhecimento, mas com a capacidade de aprender e evoluir. Nas formas mais primitivas da vida, o princípio inteligente atua de forma instintiva, ligada às leis da natureza. À medida que evolui, ele passa por múltiplas experiências e vai se individualizando até se tornar espírito, consciente de si, responsável por seus atos e destinado à perfeição. A origem da vida na Terra, segundo a ciência, remonta a cerca de 3,5 bilhões de anos, quando, em condições específicas nos oceanos primitivos, moléculas orgânicas começaram a se combinar, formando estruturas cada vez mais complexas. A vida surgiu de forma simples, como células unicelulares, e foi evoluindo através da seleção natural. O Espiritismo não nega essas descobertas. Ao contrário, ele as aceita e as amplia, explicando que a vida foi dirigida por inteligências superiores, chamados de espíritos puros, ou cristos planetários, que atuam como engenheiros divinos na formação e desenvolvimento dos mundos. Evolução biológica e espiritual. A teoria da evolução, proposta por Darwin, é perfeitamente compatível com o Espiritismo. A evolução biológica explica como o corpo se transforma ao longo das gerações. Já o Espiritismo traz uma dimensão a mais, a evolução espiritual. Enquanto os corpos evoluem na Terra, os espíritos que os habitam também evoluem. Reencarnam múltiplas vezes, aprendem, amadurecem, desenvolvem virtudes. Esse é o grande propósito da criação, o progresso dos espíritos rumo à perfeição. A visão católica e o mito de Adão e Eva. Mas e quanto à visão religiosa tradicional? A Bíblia nos apresenta a história de Adão e Eva, criados por Deus no Jardim do Éden, como os primeiros seres humanos. Segundo o livro do Gênesis,
Eles desobedecem a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e são expulsos do paraíso. A tradição católica interpreta esse episódio como a origem do chamado pecado original, herdado por toda a humanidade. O Espiritismo respeita essa tradição, mas a interpreta de forma simbólica. Adão e Eva representam a infância da humanidade, o momento em que os espíritos, recém-chegados ao uso da razão, começaram a distinguir o certo do errado. O pecado foi, na verdade, a descoberta da consciência moral que nos torna responsáveis por nossas escolhas. Não se trata, portanto, de um casal literal do qual descende toda a humanidade. A ciência já demonstrou que os seres humanos surgiram a partir de populações humanas primitivas em regiões como a África e se espalharam por todo o globo. A genética comprova que a diversidade humana é muito maior do que uma origem única poderia explicar. O Espiritismo concorda. O mundo foi povoado por diferentes grupos humanos, habitados por espíritos em estágios evolutivos variados, cada um cumprindo sua missão de aprendizado na Terra. A visão católica e o mito de Adão e Eva. Durante séculos, ciência e religião pareciam inimigas. Enquanto a ciência buscava fatos e experimentos, a religião muitas vezes se apoiava em dogmas e interpretações literais. Mas o Espiritismo surge com uma proposta conciliadora. Kardec escreveu: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Para o Espiritismo, ciência e espiritualidade devem caminhar juntas. A ciência nos ensina o como das coisas. A religião nos ensina o porquê. O universo não é fruto do acaso, mas de uma inteligência superior, e suas leis refletem sabedoria, ordem e propósito. A criação continua. A criação não foi um ato único no passado distante. Ela continua, a cada instante, no coração do universo e dentro de cada um de nós. Evoluímos, aprendemos, transformamo-nos. Somos espíritos imortais, caminhando rumo à luz, guiados pelas leis divinas que regem o universo. A matéria veio do fluido cósmico. A vida surgiu sob direção divina. O espírito foi criado para evoluir. Essa é a proposta do Espiritismo. Oferecer uma visão da criação que una fé, razão e esperança. Se essa mensagem tocou o seu coração e despertou a sua curiosidade, convido você a continuar estudando. O Espiritismo não tem mistérios ocultos nem dogmas fechados. Ele é uma doutrina de luz, aberta ao questionamento, ao estudo, ao amor e ao progresso. Curta este vídeo, compartilhe com quem busca conhecimento e deixe nos comentários sua opinião ou pergunta. Estamos todos aprendendo juntos, como filhos do mesmo Pai.